pergunta que eu faço para todos é a seguinte: qual que é o seu lugar na macumba? Qual que é o seu lugar no terreiro? Qual que é o seu lugar na sua vida? Qual que é o seu lugar nas tradições afro-brasileiras? Qual que é o seu lugar naquilo que nós fazemos em nossos templos? Qual é o lugar de vocês? O que vocês ocupam? Aonde vocês estão encaixados? Como vocês se viram nessa questão? Isso é muito importante, não só para quem está aqui pela primeira vez, que nunca ouviu falar, mas para todos que estão aqui. Em que lugar você se encontra na macumba? E quando eu falo macumba, entendam como qualquer prática afro-religiosa, afro-diaspórica ou de influência afro, qualquer uma delas. Qual é o seu lugar? Então nós temos inúmeras pessoas que vão flutuando, que vão se encaixando, que estão ou se encaixam ou vão em algum tempo. Qual que é o seu lugar? Em qual desses que você se encaixa? Primeiro é aquela pessoa que acha que um terreiro é uma privada. Ela vai, descarrega as suas necessidades, vai embora, não dá nenhuma atenção, seja para casa, seja para o médium, para ninguém. Ela acha, a pessoa tem certeza absoluta que o terreiro tem a obrigação de ajudá-la e fazer tudo aquilo que ela quer. É uma das principais razões que o pessoal vem para o terreiro, infelizmente. Acha que o terreiro tem a obrigação de dar para ela tudo aquilo que ela deseja que ela receba. Só que ela vem aqui, pede um monte de coisa, mas o que ela faz para receber isso? Não digo merecimento, porque merecimento, como está no vídeo que eu coloco no meu canal, é uma criação que não tem nada a ver com nada. Mas qual que é a mudança de comportamento que a pessoa tem quando ela vem com o terreiro? A maioria não tem nenhuma preocupação nisso. Então essa é a primeira questão. A pessoa acha que o terreiro tem a obrigação de ajudá-la sob qualquer pretexto. Bom, a segunda é a pessoa que é o viajandão, né? Vai a outra casa, visita não sei o quê, vai, mas não tem compromisso com nada, nem com a casa, nem com as pessoas, nem com nada. É a pessoa que vai pulando de casa, quando ela ouve algo que ela agrada, ela fica feliz. Quando ela ouve alguma coisa que não agrada, ela vai falar mal do terreiro, vai falar mal daquilo que ela viu, não foi de acordo com aquilo que eu esperava. E assim vai. Então, tratar com o ser humano é algo muito difícil. E as pessoas sempre querem alguma coisa praticamente impossível, achando que o mundo espiritual faz coisas inacreditáveis, faz coisas extraordinárias, que eu vou lá e eu vou ter tudo aquilo que eu preciso da minha vida, achando que aqui é um lugar miraculoso. E não é verdade. Nenhum terreiro tem esse condão, tem essa situação. E em especial esse terreiro aqui, porque esse terreiro tem uma outra visão de mundo e uma outra visão das coisas como funcionam. Em princípio, o que nós pregamos aqui é o senso comunitário. Primeira coisa. Ainda não estamos lá como eu gostaria que fosse, porque é muito difícil para o ocidental entender que ele vive num mundo do egoísmo, do egocentrismo, e para ele mudar essa concepção de mundo é muito difícil. Então, nós continuamos ainda tentando ter um senso comunitário, mas é difícil em razão daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. O senso comunitário é primordial em qualquer prática afro-religiosa, qualquer uma delas. Eu estou sempre olhando para o meu companheiro, companheira, irmão, irmã, como a pessoa quiser olhar. Mas eu tenho que ter a convicção de que nós estamos realmente em uma família. Na tradição iorubá, principalmente, quando eu falo em família, não é só família sanguínea. O vizinho é família. O outro sacerdote é família. E assim por diante. Vão agregando pessoas
comunidade, porque é a ideia que nós tenhamos muitas pessoas, porque se houver alguma dificuldade, nós temos pessoas que vão nos auxiliar em nossas dificuldades. Não só o mundo espiritual, não é só o guia, não é só o Exu, Pombagira, Caboclo ou o que for, mas nós, como humanos, ajudarmos uns aos outros. E é assim que nós temos que viver, pensando nessa situação em que nós estamos numa irmandade, numa comunidade. E pensando nisso, nós temos algumas coisas aqui para venda, que é da uma tribo Guarani, que nós, já há algum tempo, nós tentamos ajudá-los com alimento. Então, toda a nossa gira, nós pedimos a contribuição, que ela é revertida para essa tribo Guarani, que fica no Jaraguá. Então, é uma das poucas formas que nós podemos fazer para ajudar o outro. Então, isso é senso de comunidade. Nós tentarmos fazer com que isso daqui sirva para as pessoas, de todas as formas, não só no templo, mas fora do templo também. Então, nós precisamos ter essa convicção de que estamos numa comunidade. Por mais difícil que seja a convivência em comunidade, nós temos que ter isso na nossa cabeça. E agora, nós estamos num período do carnaval. O nosso terreiro vai fechar? Não. Vai ter a quaresma. Vai fechar na quaresma? Não. Por quê? O que simboliza, primeiro, o carnaval? Nós temos que entender o que simboliza o carnaval para depois nós pensarmos na quaresma. O que é o carnaval? Como os católicos que estão aqui, fizeram crisma, primeira comunhão e tudo mais, tem que saber isso de cor salteado. O que é o carnaval? Festa pagã. Bom, em princípio era. E agora? Entendi. Manifestação cultural? Não consigo ver se você tem máscara. Manifestação cultural? Igualmente. Vamos lá. O carnaval, ele foi sendo trazido para nós em razão de algumas coisas, para nós no Ocidente, ou na Europa. O carnaval é a festa da carne, por isso é carnaval, a festa da carne. Por quê? Porque na quaresma nós temos o quê? Os católicos aí, ex-crisma tem que saber. Tem o jejum. Então, antes da quaresma, eu tenho que ter a abastança da comilança, que era comer a carne bastante antes do carnaval. Além disso, quando eu falo em carne, muitas pessoas pensam que são os festins da carne, não só da carne, que é um alimento, mas também do sexo, drogas e rock and roll, tudo aquilo que eu puder fazer antes da quaresma. Por isso que na festa do carnaval nós usamos máscaras, para que as pessoas que exacerbassem das comemorações, das comilanças, ou dos festins, ou das orgias, não aparecessem, não fossem vistas. Por isso que eu uso máscara no carnaval. Então, o carnaval tem o uso da máscara para eu não aparecer, para que as pessoas não me identifiquem quando eu estou transando com 55 pessoas ao mesmo tempo agora. E vocês estão rindo, mas é verdade, era assim que acontecia, porque era a festa da carne. E a carne não só do alimento, mas também a carne representando o corpo. Com isso, veio o cristianismo, o catolicismo da Europa, e foi tentando entrar com outras histórias, tal, e veio a quaresma. A quaresma é o período do jejum. Então, o carnaval que vem antes da quaresma, eu vou aproveitar para fazer o máximo possível, para aproveitar o máximo possível a minha vida durante esse período, porque depois da quaresma eu estarei santo. A ideia da quaresma eu vou ficar como se fosse um santo.
E aí os terreiros adotaram essa prática. Então, até o carnaval, no carnaval já não trabalho no terreiro, na quaresma a mesma coisa, porque é um período santo. Nós não somos católicos, eu especialmente não sou cristão, e muito menos nós seguimos o ideário católico. Então, para nós, não há nenhuma diferença. No entanto, você vai encontrar até no candomblé, que fala que nessa época é época do quê? Os legumes. Não ouvi. Que é o carnaval ou a quaresma? Quaresma. Não, mas tem época do carnaval no candomblé. Como é que se chama? Que antecede a quaresma. O Olorogum. Quem não conhece essa palavra? Olorogum. Quem não conhece essa palavra, por favor? A maioria não conhece. Olorogum quer dizer confusão. Então, a confusão é um momento em que os orixás estão em... Olha a ideia maravilhosa, que é uma confusão de orixá, que é uma briga de orixá nesse período do carnaval, e aí tem o Olorogum, eu preciso ter um tempo em que eu tenha para trazer a paz. Então, quando eu começo a trazer conceitos que não tem nada a ver com a tradição afro, eu faço merda. Se eu vou pensar em que o orixá brigou com o outro e eu vou até a quaresma para fazer as pazes, é brincadeira isso. Então, o Olorogum vai ser a confusão que tem dos orixás, em especial o Xaquian, que é chamado de Lemachó Olorogum, o senhor da confusão. Que merda. Então, eu tenho que ter a confusão, depois eu tenho que ter o período da paz. É quaresma. Eu não vou comer peixe, refeição frugal e assim por diante. Então, quando nós trazemos conceitos estranhos às nossas visões de mundo, e aquele negócio, quem não sabe faz o quê? Inventa. Quem não sabe inventa. E vai ser sempre assim, vai continuar fazendo a mesma porcaria. Se eu não sei, eu invento. Se eu não aprendi, eu vou criar algo novo. Se eu não sei como é que faz, eu vou, da minha cabeça, fazer alguma coisa que as pessoas fiquem contentes e felizes. Então, como que eu posso parar o meu terreiro na quaresma se tudo isso que representa para nós não funciona? Então, nós temos que ter um pensamento completamente decolonial. O que é decolonial? Que nós não sigamos o pensamento colonizador, o pensamento impingindo a nós pela visão tanto ocidental como da visão cristã, especialmente. Então, tem que ser decolonial. Como é que o africano enxerga tudo isso? Não enxerga, porque para eles nada disso aqui importa. Carnaval, quaresma, isso não importa para o africano. Para nós também não importa. É por isso que nós não paramos durante o período da quaresma. Primeira coisa. Segunda coisa, que se realmente, e aí você vai ter vários terreiros que vão dizer isso. Nossa, nessa época era que Exu no carnaval, Exu está na rua, que vai acabar com a sua vida, que tem que se proteger, tomar um monte de banho de proteção, usar um monte de patuá, porque vai acabar com a sua vida, Exu. Se eu reproduzo esse discurso, eu estou ainda mais sendo firme com o colonialismo. Eu estou reafirmando um pensamento colonizador, que não é libertário, é escravizador. Eu continuo pensando como se eu fosse um escravizado. E eu permito que as pessoas façam isso comigo. Eu sou um escravizado, penso como escravizado, atuo como escravizado e continuo sendo escravizado. Sou um escravizado de tudo. Não consigo pensar diferente. E qual que é a ideia desse terreiro? Que a pessoa se liberte disso. Que ela passe a pensar por si e não por aquilo que as pessoas têm imposto para nós. Como é que eu vou falar que no carnaval é chutar na rua para ferrar a gente? Por isso que o povo bebe, por isso que o povo brinca. É ridículo isso. O carnaval é anterior ao culto de Exu. Carnaval do século XII. Século XII. Quando que chega Exu no Brasil? Século XVIII. Eu falei na outra vez que a gente teve reunião. Quem estava aqui deve lembrar, ou se deveria lembrar.
Final do século XIX, final do século XVIII, chega Exu no Brasil. Então, só agora, depois que chegou o Yorubá no Brasil, eu vou ter Exu. Antes eu não tinha problema nenhum. Então a gente vai criando, quem não sabe, inventa. E vai criando coisas. E o povo vai acreditando, e vai fazendo, e vai falando. Como se aquilo fosse uma verdade. Olha, cuidado, carnaval. Que isso? Vai estar muito Exu na rua, Pombagira, vai pegar você na rua, vai incorporar, você vai ficar dançando na rua. Pulando carnaval, falando frevo de Pombagira, olha que maravilha. E assim vai. E assim vai. Então as pessoas, elas precisam encontrar sempre uma justificativa para aquilo que elas fazem. E nada melhor do que falar que é culpa Pombagira e de Exu. Isso não pode ter culpa. O ser humano vai na igreja evangélica, é culpa de quem? É do Satanás, do diabo. Vai vir no terreiro, é culpa de quem? É do Exu da Pombagira. E tudo bem. Continua reproduzindo o mesmo pensamento escravizador de sempre, que nunca é libertário. Sempre é que amarra as pessoas ao terreiro, amarra as pessoas a uma prática, amarra as pessoas ao entendimento completamente fora de qualquer ideia afrodiaspórica. Que é o principal, hoje vai de santo, ou algumas pessoas, especialmente, de amarrar as pessoas no terreno, de ameaçar, você não pode ir embora, que o Exu vai pegar você, o seu orixá vai ficar de costas. Eu vou ver a pula dele, então, se fica de costas. Foi isso. Mas sim, as pessoas continuam sendo escravizadas por si só. Elas gostam disso. Não tem um pensamento libertário, de entender que realmente ela está tendo um pensamento completamente fora de qualquer aspecto afro-religioso. Qualquer um. E vai se amarrando. Também é importante lembrarmos uma questão que uma pessoa do terreiro me perguntou essa semana. Talvez Paula não for responder adequadamente, mas é a questão do destino nas tradições afro-brasileiras. Aí é uma questão bastante de entendimento, de livre-arbítrio, destino, o que eu escolho, o que eu não escolho, para onde eu vou, para onde eu não vou, e assim por diante. Então, nós seguimos uma tradição iorubá. Nesse sentido, vamos pensar como o iorubá pensa. E como que o iorubá pensa? Nós somos criados por Olodumare, Deus o Altíssimo, de uma forma X. Estamos lá e habitamos o Orum, o mundo espiritual. Lembrando que o mundo espiritual e o mundo físico, eles estão o tempo inteiro conectados. O mundo espiritual está aqui, o mundo físico está aqui. Então, o mundo espiritual contém o mundo físico. Não são mundos separados. Imagina uma bola, que é o mundo espiritual, e dentro dessa bola tem outra bola, que é o mundo físico. Então, não há uma desconexão do ser humano com o mundo espiritual. Por isso, na tradição iorubá, ou africana no geral, não existe profano e sagrado. Tudo o tempo inteiro é sagrado. Qualquer coisa que eu faça é sagrada. Não há uma separação entre sagrado e profano. Então, pensando assim, quando o Olodumare nos cria, nós estamos no mundo espiritual. E aí, por algum motivo, eu estou lá no mundo espiritual, tranquilo, e decido vir para o mundo físico, para o Aie. Então, Orum, mundo espiritual, Aie, mundo físico. Eu decido ir para o mundo físico. E eu vou conversar com o Olodumare. E eu converso com o Olodumare para falar o que eu pretendo fazer no mundo físico quando eu me encarnar no mundo físico. Então, eu nunca vim para o mundo físico. E aí eu chego lá para o Olodumare e falo o que eu vou fazer no mundo físico. Quando ele encarna todo esse ser que falou com o Olodumare, de fato ele saber isso de cor e salteado. Não. Porque no Orum fica o meu quê? Duplo.
Como é que chama em Yorubá o duplo? Olumoko. Enikedi. É o meu duplo, ele permanece no mundo espiritual e uma parte dele vem para o mundo físico. Antes disso, porém, então, eu já conversei com o Odumare, já falei o que eu quero fazer, e eu passo e vou aonde depois disso? Onibode. Ajala. Não, na Ajala. casa de quem? Ajala. De Adjalá. Para Adjalá. pegar o quê? O Ori. meu Ori. O Ori é o destino ou a cabeça. E eu vou pegar o Ori que está ali. Eu posso escolher um bom Ori, um mau Ori, tudo depende de como eu vou me relacionar com Adjalá, com Odumare, com Oromilá, para escolher o melhor Ori. Mas eu não tenho tanta habilidade para escolher um Ori, e escolho um Ori ruim. E venho para o mundo físico com esse Ori. Eu passo para o Nibodê. O Nibodê é o guardião entre dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Alguns chamam de Exu Onibodê. Nossa visão não é o Exu, o ser chama-se Onibodê, o Senhor da fronteira, o Senhor entre os mundos. E aí o Onibodê me para e fala assim: ô fulano, você está indo para onde? Eu vou para o Guaí. Vai fazer o que lá? Eu falo o que eu vou fazer. Automaticamente eu esqueço o que eu combinei com o Odumare e venho para o mundo físico. Então eu venho para o mundo físico, esqueci o que eu combinei e além disso eu escolhi um mau Ori. Como é que eu mudo tudo isso? Pela consulta, alguns insights que eu vou acabar tendo na minha vida para saber o que eu tenho que fazer na minha vida ou não. Como é que eu corrijo um mau Ori e o Apelé? Primeira coisa, e o Apelé quer dizer o quê? Ético. Comportamento corretíssimo, caráter correto. Primeira coisa para corrigir um mau Ori é o meu caráter. Quanto melhor o meu caráter, melhor eu vou ter mais axé. Mais axé, eu vou corrigindo o meu destino escolhido ruim. Além disso, há outras ferramentas que é a consulta ao sacerdote, de Fá ou de Orixá, que conheça essas situações e que possa orientar a pessoa naquilo que ela está errando para corrigir o caminho dela na vida, no geral. Bom, aí eu faleço, eu morro. Aquilo que eu me comprometi com o Odumare, vamos dizer que eu falei 10 situações que eu faria no mundo. Eu cumpri 5 delas. Cumpri 5 das minhas propostas para o Odumare. Aí eu volto para o mundo espiritual. Quando eu volto para o mundo espiritual, eu reencontro o meu Enikedi e se torna uno novamente. Todas as minhas experiências como ser humano, eu compartilho com o meu Enikedi. Todas. E eu volto a ser uma coisa só no mundo espiritual. Na tradição Yorubá, eu até rezo, às vezes, isso em algumas Odoivá, que quando eu morrer, eu reencarne imediatamente. Aí quem é espírita, erroneamente é espírita, porque não é impossível alguém que tenha a consciência afrodiaspórica falar que é espírita e seguir o espiritismo. Mas, enfim, aí com essa ideia espírita, tal, karma, doença, que eu fiz uma coisa errada, não, nada disso. Aí eu estou lá, unificado com o meu Enikedi, somos uno novamente. E aí nós ainda sou eu sozinho, de novo, com o meu Enikedi, resolvo voltar para a Terra mais uma vez. O que eu faço de novo? Vou lá para o Odumare. Odumare, eu quero voltar, estou fazendo uma sátira, lógico que não é assim. E fala para o Odumare, eu quero voltar para o mundo físico mais uma vez, eu gostei, porque para o Yorubá, estar no mundo físico é espetacular. Aqui eu como, bebo, transo, tenho amigo, fico feliz, porque há um ditado, um Auitanifá que fala: aqui é o mercado, o mundo físico é o mercado e o mundo espiritual é a morada final. Aí quem ouve isso com olhar espírita vai falar: então minha preocupação é só com o mundo espiritual, não posso me preocupar com o mundo físico.
Besteira isso. O que quer dizer mercado? Vou aprender no mercado a negociar. Vou aprender a viver no mercado, a ter problemas. Como eu administro problemas, como eu administro filho, como eu administro esposa, problemas familiares, problemas comunitários. É quando eu aprendo a ser gente. No mundo moro não tem isso. Então, é legal ficar no mundo físico, porque no mundo físico que eu vou ter todo o conhecimento do mercado, que vou aprender a ser um mercador, que é fazer as trocas, as concessões, tudo aquilo que representa o mercado. E pelo bar voltar rapidamente. Mas às vezes diga lá que eu voltei para o mundo espiritual, aí eu vou lá para o mundo do mar, eu quero voltar para o mundo físico mais uma vez. Ok, você quer fazer o que lá? Aí eu começo a falar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí eu chego na cifra e falo, olha, espera um pouquinho. Você na outra falou que ia fazer 10 coisas. Você fez 5. Então, o que você está devendo, você vai ter que fazer. Então, para nós não existe karma, existe compromisso. Você se comprometeu em fazer aquilo e você não fez. O que fará o Logomar? Falar com que você volte para fazer aquilo que você se comprometeu a fazer ou não. Ah, mas eu não quero voltar para o mundo físico. Acabou, não é assunto. Mas se você quer voltar para o mundo físico, vai ter isso. E a pessoa vem com 5 que ela escolheu e 5 que foi imposta. Aí eu vivo minha vida de novo, aí eu passo na casa de Alá e pego um ori bom. Aí eu vou ter uma vida aparentemente legal, porque muita gente acha que ter um ori bom é ter riqueza. Dinheiro no banco, carro importado, morar em mansão. Essa é a merda do entendimento do ocidental a respeito de uma boa vida. Ele não entende que boa vida não é nada a ver com isso. Boa vida são outras coisas do que só a questão material. Mas nós ocidentais já colocamos em nossa cabeça que o bom, a pessoa que tem sorte na vida é para que tem dinheiro, para que tem negócios, é assim por diante. Nós temos isso. O Elon Musk nunca chora na cama, ele vai ser sempre feliz. Ele acorda sorridente e vai dormir sorridente. Ele é bilionário, tem um monte de dinheiro, tem um monte de empresa, tem um monte de carro. Ele é um cara feliz. E eu que não tenho isso, sou uma pessoa infeliz. Esse é o pensamento ocidental, que nós precisamos, mais uma vez, nos decolonizar e sair desse pensamento. Mas a gente vai continuar repetindo uma escravização mental de que somente o dinheiro, as posses, quer dizer que eu tenho uma vida feliz, uma vida boa, uma vida com sorte, com irê. Bom, mas enfim, eu pego o ori bom, tenho uma vida um pouco melhor do que eu tive naquela outra vez. Aí eu consigo, das 10 que eu me prometi, eu consultei o Babalau, consultei o Babalorixá, ele me falou, ó, você vai fazer um repórter tal, porque para corrigir tal situação, e blá, 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 beleza. Consegui, das 10 que eu me comprometi a fazer, eu fiz 6. Faltou 2 daquela primeira e 2 da nova. Aí eu volto de novo. Aí quando eu vou voltar, é a mesma escolha. Chega uma hora que acontece o quê? Eu vou falar assim, ô Domar, eu quero descer para a terra para fazer tampar a sua boca. Você está devendo já um monte de coisa que você falou que ia fazer e até agora você não fez. Você vai para a terra para fazer o que você prometeu fazer. Então, não existe karma. Ori, destino, é isso. Você se compromete. Você passa na cadeja lá, pega o seu ori. Nem sempre é sorte. Muitas vezes que é sorte, é sorte. Não. Tudo depende do seu iniquidi, daquilo que você fez, daquilo que você agiu como ser humano. A primeira escolha é mais na sorte, mas nas demais não são mais. Mas que você tem que compreender como a escolha fez para que você compreenda o que está fazendo nesse mundo. Ah, mas o meu guia vai ajudar. O seu guia nem sabe sobre isso. Isso é coisa do ser humano e do mundo espiritual. Os guias não têm acesso a isso. E mais uma vez, as pessoas nem vão na ideia de escravização. Então eu tenho um escravo, eu tenho um guia, um escravo. Por isso que o candomblé
que o povo da chama os guias de catiço, que é um absurdo chamar de catiço. A palavra catiço vem do quê? Ativo. De cativo. De cativo. Então, de escravo. Então, por que isso? Porque no candomblé e na Umbanda também, nós colocamos os guias como escravos do orixá. Por isso que eu tenho caboclo de Oxóssi, caboclo de Ogum, caboclo de Xangô, caboclo de Iemanjá, caboclo de Oxum, são os escravos dos orixás. Que é o pensamento escravocrata que está na nossa cabeça e não sai dela. Como fala José de Souza, um escritor, ele fala: o Brasil, ele nasceu com o pensamento escravocrata e continua, não consegue sair disso. Ah, o meu catiço, que porra de catiço é? É escravo de quem? Aí o Gil mexe, o Pantera Negra, ele é caboclo de qual orixá? Pergunta para ele. Ele ia falar assim para você, ia falar assim: de orixá. Que mundo que você vive para me perguntar isso? Mas não, nós temos que ter essa caixinha, não? Tem um orixá que domina e os escravizados que atendem o orixá. O que o orixá quiser, o guia vai fazer. Olha que absurdo. Mas esse é o pensamento nosso. E aí vai para nós também. É o que eu pedi para o meu orixá, ele vai fazer. O que eu pedi para o meu guia, ele vai fazer. Eu estou dando para ele coisa, eu dou para ele uma vela, eu dou para ele não sei o quê, eu dou para ele não sei o quê. A ideia evangélica. Eu vou botar meu carro, a minha chave lá na Cooperação de Israel e eu vou ganhar 3 casas. Não é um pensamento ocidental antigo que nós estamos ainda pensando nisso. E é difícil sair dele. Porque você põe o pé ali na fora, aqui te fala isso, botou o pé lá fora, você vai ser bombardeado com outro pensamento. Aí eu falo lá no meu canal, que nem o Júlio sempre fala: papai, o senhor fala uma coisa, tem 55 mil canais que falam o inverso. Eu falo: foda-se. O problema não são os canais, não é problema meu. Porque eu fiz um juramento do meu sacerdote, foi quando eu fui no Invar, eu jurei para ele que eu ia transmitir para as pessoas a única coisa que eu posso dizer, que é aquilo que eu estudei, que eu pensei, que eu pesquisei, que conversei com os africanos, conversei com os mais velhos, e pude elaborar um pensamento adequado, decolonial e assim por diante. E assim, orixá de cabeça, não existe. Todo mundo vem falar: qual é o orixá de cabeça, papai? Papai, eu sou um fã do senhor, assim, todos os seus vídeos. Qual que é o orixá de cabeça? Ela tem que explicar de novo, não tem. Ah, mas tem o de frente, o juntó, eu tenho que gastar meia hora da consulta para a pessoa para explicar para a pessoa que não tem isso. Sendo que tem um vídeo de 15 minutos que explica isso completamente fácil para qualquer entendimento das pessoas. E assim vai. Então, as pessoas não querem sair desse pensamento escravizador. Vão ficar cada vez mais preso a ele, continua preso a ele. Por exemplo, dá muito valor ao fio de contas. Nossa, o fio de contas é isso, é aquilo, outro. É só algo para demonstrar o que você é. Ponto. Quando um fio de conta passa por alguns rituais, ele vai ter outra função. Como para nós que somos Ifá, temos isso aqui chamado Tutuopan. Isso aqui tem um significado específico para nós, mas ele passou como ritual, junto da iniciação em Ifá. Tem outro significado. Aqui no terreiro, quem se torna membro efetivo do terreiro, que depois de 6 meses, ela recebe, a pessoa recebe a guia da casa. Ela é lavada pelo Pantera Negra, que coloca ela um pouquinho. Então tem um outro significado. Não é só mais um adereço. Já é um símbolo da ligação da pessoa com a casa. O resto, se não passou, o caboclo, ele cruzou a minha guia. Isso no outro dia já não tem mais nada naquela guia. No dia seguinte, acabou o que tinha de energia naquela guia que a pessoa usa. Mas eu tenho que usar a guia, porque, nossa, lembrando, guia é que eu uso fio de contas para demonstrar o que eu sou. Então, se você usa 50 fios de conta no pescoço, você tem que dar conta de cada fio que você usa no pescoço. Tem que dar conta daquilo. E quem sabe
o que é que eles fez de conta representam, eu vou perguntar para o pessoal, mas e fulano, e aí? Ah, mas eu não sei, mas esse não seu pescoço, por que está aí? Você não é tal? Você não sabe? Não, mas você tem um dia no pescoço? É assim, eu vou colocar como adereço para falar que eu sou foda pra caralho, é assim que é possível. Porque nós somos ainda, volto a dizer, ou ecólatra. Nós não pensamos como comunidade. Eu quero aparecer. Eu quero ser o cara que tem um monte de coisa no pescoço, que vai andar assim. Porque é isso que é importante. Eu fui de contas com as bolas desse tamanho assim, pesa 500 quilos, no fim de contas. Porque aí, cara, quanto mais peso no fim de contas, mais a pessoa é fodida. Mais ela sabe. Pode até ser. Mas não é só isso. Não é só isso. Tem muito mais coisas além do fim de contas. Mas as pessoas, no geral, vão olhar para o fim de contas como se fosse algo para falar que ela é super. A gente não é nada. Não somos nada. Nós nem somos. O Nilson é filósofo, nós somos. E a ideia é só existe um ser que existe, que é Deus. Nós não somos. Nós estamos tentando ainda existir, mas nem sabe o que é existir ainda. Então, por isso que a ideia iorubá é o apelé. O apelé, o caráter irretocável, a pessoa mais correta possível, que tem um comportamento extraordinário, que é hospitaleiro, que é bondoso, que é educado, que se preocupa com as pessoas. Mas não aquela bobo, que é outra grande questão que eu sempre discuto quando eu jogo com as pessoas. Quando saindo, por exemplo, do Oxé, que a pessoa acha que ela tem a obrigação de atender as pessoas em tudo aquilo que as pessoas procuram para aquilo. Não, a preocupação dela é com os outros. Aí eu pergunto, onde está você na fila? Na fila da sua vida, onde você se encontra? Aí você começa a pensar, né? Eu nem sei o meu lugar na fila, babá. Se você não sabe o lugar que você está na fila, você está muito errado. Porque qual lugar é seu na sua fila? Primeiro lugar. Como tem aquela música do Kid Abelha, os outros são os outros e só. Primeiro lugar estou eu, segundo lugar estou eu, terceiro lugar estou eu, quarto lugar estou eu, quinto lugar estou eu, sexto lugar nós colocamos quem nós quisermos. Aí o senhor falou agora de egoísmo, mas esse egoísmo não é isso, nada a ver com a outra. Se eu não me preocupo com a minha existência, com aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, como me viro no dia a dia, como eu posso oferecer alguma coisa para alguém? De forma adequada. Como que eu posso ter alguma coisa para oferecer para as pessoas se eu não tenho nem para mim mesmo? Ah, mas que bonito! Ele tirou a roupa do corpo e deu para o amigo, que deu para os outros. Esse é o pensamento do Oscar Pensador, que tem que se virar, tem que sair desse pensamento. Eu tenho que estar vestido para dar roupa para outra pessoa. Eu tenho que estar alimentado para alimentar outra pessoa. Não. Eu posso ter fome para ajudar os outros. Eu não tenho roupa para vestir para ajudar os outros. Como se isso fosse algo maravilhoso, espetacular. Eu já tenho muita estrelinha lá no céu. Já lá quando eu morrer, eu vou ter estrelinha lá no céu. Vou ter um prêmio. Porque o pensamento nosso é isso. Eu faço as coisas boas porque eu vou ter um prêmio no céu. Se o nosso prêmio deveria ser aonde? No mundo físico. Por isso que a ideia é do lugar. Quanto mais eu sou melhor, mais eu serei lembrado pelas pessoas. Mais eu terei boas relações, mais eu terei pessoas próximas a mim, pessoas que realmente possam ter uma interação comigo, um ajudar ao outro, ter uma mutualidade entre nós. Ah, papai, mas que pensamento comunista o seu, hein? Você votou no Lula, votei, mas não dá a ver com esse comunismo. Isso quer dizer vida comunitária. E que me preocupo com as pessoas, me preocupo com o outro. Eu
porque isso é o fundamental para todo ser humano. Que a ideia do Ubuntu, que todo mundo repete nas redes sociais, nanocico Ubuntu. Ninguém sabe o que está falando, mas o nanocico Ubuntu foi lá, coloca lá esse pezinho, com as mãozinhas todas juntas, para pôr no seu Facebook, pôr no seu Instagram, tudo legal, bonito, mas tem que entender o que é esse Ubuntu. Você sou eu, e eu sou você. Quem que pensa assim? Então é um aprendizado. Você vai pensar isso agora, vai sentar aqui e vai mudar? Não. Isso são anos de exercício, entendendo quais são as suas dificuldades e como você pode diminuí-las. São anos de exercício, anos. Não é de uma hora para outra que a pessoa começa a pensar no conceito de Pelé ou no conceito de Ubuntu. Os próprios africanos, que nós temos que entender isso, que nós temos que transmitir às pessoas esse tipo de conhecimento. Porque é só dessa forma que a gente vai ter uma situação melhor em nossa vida. Alguma pergunta, alguma questão que queiram fazer? Pois não? Papá, o assunto está passando, em relação a esse pensamento, essa padronização cartesiana que a gente tem. Então, por exemplo, caboclo de Oxóssi, caboclo de Iemanjá, o senhor passou dessa maneira. O senhor pegou o vaso do baralho, jogou e espalhou na sala. Existe a possibilidade do senhor expressar, então, como seria a prática, a funcionalidade disso, excedendo esse padrão cartesiano, ocidental de pensamento? Só para questões de gravação, ele perguntou sobre como seria a visão, então, se não tem essa ligação dos caboclos, entidades no geral, com o orixá, como deveria ser. Bom, então pensemos o mundo espiritual não como nós pensamos hoje, hierárquico, é sim concêntrico. E não é hierárquico, é sim concêntrico. Em cada lugar haverá seres que terão um trabalho a realizar, que terão uma missão a fazer, que não terá nenhuma submissão um para o outro. Então, por exemplo, eu preciso de alguma coisa específica do orixá Ogum na minha vida. Mas na minha comunidade, nós temos pouco conhecimento do orixá Ogum. Eu vou recorrer ao orixá Oiá, que é da minha comunidade. Então, bom, e acabou. Todos somos eu sou todos e somos a Irmandade. Mesma coisa, o mundo espiritual, infelizmente, nós temos a ideia de que é uma hierarquia. Então, e aí vem outras umbandas que vão reafirmar isso, que é tudo hierarquizado. Então, vai para Quimbanda, tem o maioral, depois tem a trindade do maioral, depois vem os chefes de legião, e aí vem também para Umbanda, tem 7 linhas, os chefes das linhas, os que estão abaixo, e assim vai. Então, uma construção, como você bem falou, cartesiana. Sim, porque isso é do Ocidente. Tem que estar encaixado em vários locais, em conceitos, porque só assim eu consigo pensar. Quando você pensa diferente, você tem dificuldade, porque nós somos educados a pensar cartesianamente. A ideia de que tudo é caixinha. Então, é a caixinha daquilo, a caixinha daquilo. Então, eu vou usar a mim como exemplo que fica mais fácil. O Omar é muçulmano. A caixinha dele tem que ser do Islã. Mas ele é do Candomblé. Não, e aí? Como é que faz? Se a caixinha dele é do Candomblé. Mas ele é da Umbanda também, mas a caixinha dele é da Umbanda. Mas ele é da Quimbanda, e a caixinha é da Quimbanda. Não pode conversar as caixinhas. Mas é de Ifá, e a caixinha é de Ifá. Então, pega a caixinha, não, só tem Ifá aqui nessa caixinha, acabou. Então, isso é o pensamento ocidental. Sendo que você vai para tradições originárias, para eles esse mundo espiritual é completamente avesso a qualquer hierarquização. Falar, o Olodumare está acima de todos, porque ele é o Criador, acabou. Aí depois não tem mais nenhuma hierarquia entre orixá, acabou. O Olodumare é o Criador, ele tem a função de criar as coisas. Ponto. Não tem categorias que vão sendo colocadas. Isso é nosso do Ocidente.
de categorizar todas as coisas. Então, para nós nos livrarmos disso, é muito difícil. Porque se for pensar, o presidente da empresa, tem o subdiretor, o diretor, o gerente de produção, de vendas, tudo. É quem que trabalha com gerente de vendas, não trabalha com gerente de comércio, não sei do que. É tudo hierarquizado e cada um no seu setor. O mundo espiritual vai ter mais ou menos isso, mas assim, para o trabalho do setor, tá, tal, vou fazer tal coisa, então esse grupo aqui vai ver tal coisa, ok, beleza. Tal grupo vai mexer com isso, tal grupo vai mexer com aquilo outro, e assim vai. Mas não quer dizer também que o caboclo não pode fazer o que o Exu faz, que é o seu grande engano. Quando não tinha Exu no Brasil, quem que fazia tudo? Acabou. O caboclo. A gente tinha que fazer o trabalho. Sim. Quando chega Exu com os Yorubá, no final do século XIX, do século XVIII, que a ideia de Exu começou a ser difundida. Quanto tempo demorou? Porque chega os Yorubás no final do século XVIII. Quanto tempo levou para a ideia de Exu chegar, por exemplo, em São Paulo? Imagina que chega Yorubá na maioria no Salvador, desembarca lá um pouco no Rio de Janeiro. Quanto tempo demorou para essa ideia de Exu chegar em São Paulo? Porque São Paulo, a maioria dos de São Paulo, o que era? Era Bantu. Muito tempo depois para chegar escravizados de etnia Yorubá, para chegar a ideia de Exu em São Paulo. Então, em primeiro lugar, você tem que entender a história. Tem que entender os momentos históricos, como que se deu a escravização, a colonização, a vinda de escravos para o Brasil, qual grupo étnico que tinha, qual era a crença daquele grupo étnico, como é que ele imaginava o mundo, para depois você tentar entender como as coisas funcionam no mundo espiritual. Primeiro tem que investigar a história nossa. E por quê? Os nossos guias sempre vão falar, raramente ele não vai fazer aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos. Eles vão se adaptar ao pensamento do médium e ao pensamento do grupo. Sempre. Porque ele não quer se colocar contrário. Ele vai se adaptar de todas as formas ao médium, aquilo que o médium já tem de pensamento em sua cabeça e aquilo que o grupo pensa. Ele vai se adaptar àquilo. Mas o meu guia falou. Lógico, ele repetiu só aquilo que ele tem que falar, porque é o pensamento da comunidade. É igual você olhar como é que se incorpora caboclo, geralmente, nos terreiros, tudo igual. Por quê? Porque é o padrão que tem que ser seguido. Se o caboclo não incorpora daquela forma, alguma coisa está errada. Ele não foi bem desenvolvido, está mistificando, não é a crítica que sempre houve e assim por diante, que é comum também nosso criticar os outros, falar mal dos outros, que é comum também nosso fazer isso. Quem veio do Iago Pelé, que eu não posso fazer isso, mas nós temos essa de julgar o outro, de falar mal do outro, de fazer fofoca, que são os Adiogun, que são os inimigos da humanidade, fofoca, intriga e assim por diante. Então, isso vai repetindo uma série de erros nesse sentido. Então, quando eu penso, em primeiro lugar, na prática afro-religiosa, eu tenho que primeiro pensar na história. Como aquilo se deu? Por que se deu? Como se deu? Qual grupo étnico? O que ele acreditava na sua origem, antes de chegar no Brasil? Mas, nós temos as Irmandades Católicas, que é formada por escravizados, claro, e você vai encontrar nessas Irmandades pessoas que não eram católicas. Mas é o único espaço que eles podiam ter de contato um com o outro. E não eram perseguidos. Uma série de questões. Para a Irmandade Católica, ou de São Sebastião, ou Santo Antônio do Geró, outras Irmandades Católicas que existem, que mantinham para ter um contato entre eles. A Irmandade da Boa Morte, que estava por trás do que? O culto de Água Xolongá, o culto de Queredé, que tinha no Brasil, está com elas ainda. E assim vai. Então, essas coisas foram sendo construídas para permanecer a tradição. Então, quando eu vou, eu sou católico, beleza, por que você é católico? Tem uma explicação para isso.
Tem que ter entendimento para isso. Eu vou seguir a quaresma, não vou nem no terreiro na quaresma, ok? Mas por que você faz isso? Qual o entendimento que você tem de vida numa comunidade afro-religiosa para você ter esse comportamento? Ah, mas o Tancredo falava que tinha que parar, e fala mesmo. E fala, o Tancredo fala, mas o Marcelo quando colocou, o Tancredo falava que tinha que fechar o terreiro, colocar, cobriu a databaca com pano branco, tinha que fechar as portas, botar o eixo de pôr da cabeça, o cacete a quatro. Porque o pensamento da época, que é fruto mais próximo possível do colonialismo. Quando eu conheci o Tancredo, ele é fruto do final da escravização, da libertação dos escravizados e do pensamento colonial. Ponto. Simples. É simples. Então, nossos mais velhos estavam errados no nosso olhar hoje, contemporâneo, sim, mas por naquela época não. Estavam reproduzindo o que existia para eles, que não tinha uma série de informações que nós temos hoje. Se Ogum é o orixá da tecnologia, por que eu não posso usar o identificador? Não, tem que ralar tudo na pedra. Vou fazer acarajé, vou deixar de molho o acarajé, o fradinho 12 horas no mínimo, vou despelar um por um no dedo, depois vou colocar na pedra e vou ralar o feijão fradinho e vou fazer acarajé. Malandro, se nem espécie de mim, tá lascado. Eu compro o pó de acarajé, misturo na mão e fico no dedo. E assim por diante. Se eu tenho tecnologia para isso hoje, por que eu não posso usar? Qual que é o meu erro nisso? O que é acarajé? O que é a palavra acarajé? Comer bolinho. Comer bolinho frito. Então, bolinho frito para mim é acarajé. Acarajé. Acará quer dizer bolinho frito. Jé é comer. Acarajé é comer bolinho frito. Ponto. Então, não temos que entender até o que a gente fala. Eu falo uma coisa, mas o que quer dizer isso? Acarajé. Acarajé é acarajé. Não. Acarajé é bolinho frito. Então, bolinho de chuva é acarajé? Pela termos da palavra, bolinho de chuva é um acarajé. É um acará, quer dizer. O jé é comer. E assim vai. Então, eu tenho que entender até o que eu falo no terreiro. Eu tenho que saber os conteúdos da língua que eu falo. Seja a língua de ligação bantu, bunda, bunda, moleque, caipora, capoeira e as coisas que são iorubá. Como falei, Obi, Orobô, acarajé, bacará, muitas palavras que eu vou usar no meu dia a dia no terreiro. Tem que saber isso. Isso é fundamental que a pessoa saiba. Nós temos até no nosso grupo um léxico, um glossário de palavras que a gente usa no dia a dia no terreiro, para que a pessoa vá se acostumando com as palavras que vai usar no dia a dia do terreiro. O significado, por que usa aquela palavra, como é que eu saúdo o orixá, a forma adequada de saudar o orixá, na origem, como é que você dá o orixá? Era assim? Não, não era assim, era assado. Mas todo mundo faz, continua fazendo. Você está aqui no terreiro, vou fazer assim agora. E assim vai. Então, nós temos uma tradição a seguir. Ou eu sigo essa tradição, ou não sigo. Se eu não vou seguir, tchau, tchau e benção. Porque eu escolhi uma tradição a ser seguida. Eu podia muito bem pegar a Bíblia, botar debaixo do braço e ficar lá. Peguei as mãos e glória a Deus, e fica lá, olha que maravilha. Ponto. Não tem trânsito nenhum aqui. Calor, ventilador na cabeça, som, uma fila para atender de gente, procurar Exu, uma gira. Isso é melhor dos mundos? Melhor dos mundos eu vou dizer que é. Porque legal mas melhor dos mundos não é. É muito bacana, mas não é melhor dos mundos. A preocupação com o terreiro, com filtração, problema no chuveiro, é casa, tem que ter casa, tem que preocupar com a casa. Pois não. Eu fico uma dúvida. Quando nós vimos para o mundo material, então nós nos comprometemos a fazer 10 coisas. Fazemos 5, mas fazemos um monte de outras coisas. Por exemplo, isso não importa, esquece isso. Votar no Bolsonaro. Não, mas se você fizer algo ruim, você está trazendo para você coisas ruins.
Então, como eu falei, bom comportamento me traz axé. Quando eu tenho axé, o que acontece comigo? Eu não sou vítima dos adjogum. Se eu faço coisas boas, os adjogum não me atacam. Então, a doença, a prisão, a fome, a morte, isso não me alcança, porque eu tenho axé suficiente que afasta de mim os adjogum. Quando eu cometo erros, eu vou ter duas coisas especialmente. A primeira é o esquecimento da comunidade, porque todo mundo quer morrer e celebrar por aquilo que fez. Então ele será esquecido porque foi uma péssima pessoa. Quando ele for lembrado, será lembrado como uma desgraça. Então ele não vai ter nenhum benefício em termos de axé. E a segunda coisa é que quando ele faz besteiras, ele perde axé. E perdendo axé, ele vai ser vítima de todos os adjogum, que vão estar sempre junto dele. E aí as pessoas podem dizer, a aparência, né? Ah, mas a pessoa, você não sabe o que ela vive no seu dia a dia. Você não sabe o que acontece no seu coração, na cabeça dela. Nós, ocidentais, acostumamos a ver só a questão exterior. Não sabe os problemas que a pessoa tem internos, que ela não tem solução, porque ela está sem nenhum axé. Ela é vítima de muito de coisas ruins na vida dela, porque ela fez coisas ruins. Uma hora. Mais alguma pergunta? Bom, a minha primeira vez aqui, então eu vou lugar, eu agradeço. Seguindo um pouco o que você explicou agora, eu queria entender a questão da e tal, vendo todos esses culturais, esses seres, a árvore, como é que foi os feitos mais castigado e permitiu como que essas entidades permitiram que seus filhos fossem escravizados por centenas de anos, no reflexo que chega o nome agora, né? A gente tem que tratando para dar um pouco de relação a isso. Ela está perguntando como é que o mundo espiritual permitiu que a África fosse escravizada. Então, esse é um conceito extremamente romântico e ocidental das pessoas. O que aconteceu com a África? Ela foi expoliada. Simples, ela foi roubada em todos os sentidos. Todas as suas produções foram roubadas, o seu povo foi roubado e acabou. Enquanto a Europa foi crescendo, com o espólio, com o roubo que fez dos países colonizados, se você pega a Indonésia, que ficou sob administração inglesa e francesa séculos, pega a África inteira, que teve aquele congresso de Sikh em 1930, 1940, que dividiu a África entre os países da Europa. Pegaram tudo que tinha. Vê o Haiti, por exemplo. O Haiti não tem vegetação mais. Foi tudo levado embora. E assim vai, e assim vai. E isso começa a afetar diretamente a vida das pessoas. Porque há uma ideia romântica, isso é normal, isso também. Porque Deus permitiu que isso acontecesse. Eu perdi um ente querido, porque Deus permitiu, porque Deus deixou que isso acontecesse. Primeiro que você não sabe o que aquela pessoa pediu para vir no mundo físico. Já começa por aí. Você não sabe o que aquela pessoa determinou para si mesma na vida para a Terra. Primeiro, cada um tem o seu próprio indivíduo, um indivíduo que vai fazer no mundo espiritual, no mundo físico. Então, tem a primeira coisa a perguntar: o que essa pessoa veio fazer na Terra? Você não sabe. Nem ela mesmo não sabe. Você vai saber se jogar e no jogo aparecer algumas coisas. Só. Certeza absoluta do que a pessoa veio fazer aqui ou não é difícil você ter. E assim vai. Então, não dá a ideia romântica, porque Deus não é um urubu que fica lá olhando carniça. E muitos pensam que Deus é isso, que Ele quer que nós soframos, tenhamos uma vida desgraçada, porque a gente vai ter uma vida no mundo espiritual maravilhosa, que é a ideia ocidental. Então, como ela perguntou, para sair desse, porque é o início da nossa conversa, né? Foi no começo da nossa conversa, do pensamento colonial, esse é o exemplo do pensamento colonial, que nós
nós estamos nele. É o pensamento colonial que nós vamos reproduzindo o tempo inteiro. O mundo espiritual deixou que os africanos tivessem toda essa desgraça. O que tem a ver com o espiritual com isso? Nada. Nada, porque é a escolha de cada um. Escolheu estar naquele lugar, naquele momento, de alguma forma. Como é que foi isso? A gente não sabe. Mas tudo isso é em razão do quê? Da colonização. Ponto. Da colonização. A Europa acabou com o mundo, em especial um único país. Qual que é esse país? Inglaterra. Como até o Jorge contou, assistindo a um filme que teve lá, lançou as bombas, a ogiva nuclear, aí desativou, aí os países fizeram uma coisa, desativaram, aí no final ele fala assim, vem da República Americana, não temos que matar o grande mal de tudo. E a Pérsia vai para a Inglaterra, diretamente. A Inglaterra é o grande mal da humanidade, em termos de colonização. E colonizou muitos países, até agora tem colônia ainda, até hoje, século XXI, 2023, nós temos colônias da Inglaterra, ainda. Simples. Qual o país colonizado que conseguiu dar a volta por cima? Por quê? Porque a colonização destruiu tudo. Até a vontade do povo foi destruída pela colonização. Veja o que aconteceu com a África do Sul. Quanto tempo de desgraça que teve, o racismo, o que existia lá, ou não que existe, mas era bem pior antes. O que nós temos no Brasil, colônia no Brasil, e gente que elogia, não, volta à monarquia. Que porra de ideia que é essa? Eleger lá o príncipe Orleans e Bragança, que povo é esse? Esse povo que quer continuar sendo colônia. Não, é monarquia, a colônia portuguesa. Não consegue sair desse pensamento colonial. Mais alguma pergunta? Obrigado pela fala. Vamos lá. Obrigado pela primeira vez também. Só questionando o que ela falou. A desigualdade, ela não pode resolver o nosso problema, né? Não posso entender com a máscara. A espiritualidade não vai resolver o nosso problema com preconceito, pobreza. Nunca. Por mais que o africano tem toda essa ligação com a espiritualidade, eles não ligam. Sim. Eu posso ser um bom caráter, ter moral, ser correto e alguém pode ter uma vida desgraçada. Não quer dizer também que eu ser o correto eu vou ter a vida boa. Não quer dizer isso. Nunca fui meter isso. Obrigado pela essa observação. Eu tenho a vida boa, eu não vou ter o que é, até que é de algum. O resto é o resto. O resto é o resto. Porque tem que pensar o que eu escolhi para a minha vida. Sempre pensar isso. O que eu escolhi fazer no mundo? Qual que foram as minhas metas que eu estabeleci para mim? Como um ser reencarnado no mundo físico. Você não está imune também, né? O livre-arbítrio está aí para isso. Para o ser humano faz é isso. Você está submetido a isso. Sim. Então, a espiritualidade não tem nada a ver com isso. São escolhas de cada um. O ser humano causou isso. Porque Deus determinou que fez parte da parcela da população pobre. Nós nos organizamos para criar essa situação de insuficiência. Não tem nada a ver com espiritualidade. Isso é ser humano. Você no final estava na frente. Volta a ideia do caráter irretocável e Pelé. Nós temos que pensar em dois conceitos diferentes: ética e moral. Então, quando eu penso em moral, eu penso no meu dia a dia. Eu peço a ajuda do nosso filósofo para entender melhor a ideia. Eu já falei isso várias vezes, mas sempre falo, Wilson, o que mais conhece para definir ética e moral no mundo contemporâneo. Moral é o dia a dia, porque a ética é algo filosófico, é o mundo ideal, aquilo que eu realmente deveria. Por isso que eu falo, nós temos que ser éticos. Pouco importa a moral. Pouco importa. O que é a moral? Você não pode usar minissaia. Porque são conceitos nossos que nós estabelecemos para nós. A mulher não pode usar minissaia.
ela fica com as pernas de fora, isso é imoral. Mas de acordo com o meu pensamento. Porque a moral, ela é de acordo com a comunidade. A ética não. A ética passa disso. Então, pouco me importa a moral. Eu não estou preocupado com moral. Para nós aqui, a moral pouco importa. Existem regras que nós seguimos. Então, aqui a mulher usa saia. Mas se chegar aqui uma mulher que não quer usar saia, porque ela é uma mulher que gosta de usar roupa masculina, tem uma orientação sexual, ou porque não quer usar o feminino. Ela é hétero, mas quer usar o masculino. Vou falar. Regras são regras. Mulher vai usar. Agora, se é uma mulher trans que está se olhando como homem, eu vou atendê-la como homem. Um homem trans. Que é uma outra coisa. Um homem trans, no caso. Homem trans, isso é. Não, homem trans, desculpa. Homem trans. Vou atendê-la como ela se vê. Agora, eu não quero, é uma outra coisa. Agora, se a orientação dela sexual, ela se enxerga, é uma mulher. Se é como homem, é um homem trans, é isso? É o homem trans. Homem trans. E não é sexual, é gênero. Vai usar calça. Qual o problema nisso? Porque ela se vê, eu tenho que respeitá-la nas suas próprias necessidades. Um homem, uma mulher trans, vai usar saia? Vai. Aqui na minha casa. Outros não fazem isso, não me interessa. Não vou me meter na casa de ninguém. Estou falando da minha casa. Aqui vai ser assim. E ponto. Então, para mim, a moral pouco importa. O que importa é a ética. É um conceito bem maior da qual a moral deriva. Essa é a preocupação. Então, por isso que a gente fala, é a ética como mola dessa comunidade. A ética, não a moral. A moral pouco importa. As regras existem, mas não é porque a regra é moralizante, não é uma regra moral. Não vou usar saia porque eu quero usar saia. São regras, porque era assim antes e continua usando a mesma coisa. Só por isso. Só para complementar, mesmo que tu, por exemplo, você seja ético e tudo mais, né? A questão que ela até falou. Se a outra pessoa, você tem como você controlar o que a outra pessoa vai fazer. De forma nenhuma. A outra pessoa pode ser preconceituosa, pode fazer coisas erradas e você sofrer as consequências disso. Mas isso é uma coisa que coletivamente a gente tem que resolver, não é uma questão espiritual. Sim, bem lembrado. Então, quando eu tenho uma relação com o outro, há um problema com o outro também. Como ela falou bem, o outro é preconceituoso. Eu vou sofrer com isso. Preconceito, racismo, homofobia, lesbofobia, LGBTQIA+, fobia, e assim por diante. Porque eu sou um ser humano ocidental que eu sempre vou estar julgando os outros, porque eu sou o cara mais bom de todos. Olha, o mais bom. Olha que eu até usei uma forma errônea de falar, eu sou o mais bom de todos. Por quê? Porque eu não considero o melhor de todos. Então eu posso meter o pau em qualquer um, porque eu sou o cara. Esse é o pensamento nosso, egoísta, egocêntrico, do mundo ocidental. Nós precisamos sair desse pensamento. Obrigado, gente. Muito trabalho.